nós estamos, na verdade, dominados, a educação está dominada pelas pedagogias do aprender a aprender. Não que não possam existir outras pedagogias, não que não possa existir a defesa de outras formas de pensar a educação que não as das pedagogias do aprender a aprender. Mas o que acontece é que essas pedagogias, as do aprender a aprender, são hegemônicas. Elas têm dominado a educação no mundo ocidental desde o início do século XX. Todo o século XX foi marcado pela presença dominante dessas pedagogias, de início pela vertente escolanovista e depois pelas outras vertentes, as outras teorias pedagógicas que foram surgindo como herdeiras, digamos assim, do escolanovismo. Bom, e as pedagogias contemporâneas, nós poderíamos dizer, eu penso, pelo menos, que as principais, como eu já citei, são o construtivismo, a pedagogia das competências, a pedagogia do professor reflexivo, a pedagogia dos projetos, que na verdade é uma derivação, né, da pedagogia escolanovista e da pedagogia das competências, mas vale assinalar a pedagogia dos projetos, e uma outra que eu chamaria de pedagogia multiculturalista. Poderíamos acrescentar outras pedagogias, mas eu diria que elas são menos pedagogias, né, tem menos o caráter de teorias pedagógicas e tem mais o caráter de expressão direta e descarada da ideologia burguesa na educação. Por exemplo, uma tal de pedagogia empreendedora, né? Essa pedagogia empreendedora, que é a tradução descarada da ideologia do empreendedorismo para a educação, nem é propriamente uma pedagogia, por isso talvez não valha a pena perder muito tempo na análise dela. Vale mais a pena criticar o empreendedorismo e todo o aspecto de mistificação, de ilusão, de ingenuidade que existe no empreendedorismo e, por consequência, fazendo essa crítica, nós estaremos solapando os fundamentos dessa tal pedagogia empreendedora, né? Mas o tema da minha palestra não é empreendedorismo, então não vou aqui gastar meu tempo com isso. O construtivismo, sem dúvida, foi a grande pedagogia da década de 80, da segunda metade da década de 80, de toda a década de 90 no Brasil. Tornou-se a pedagogia oficial, né? Oficial porque está consubstanciada em muitas ideias contidas na LDB, porque está consubstanciada nos parâmetros curriculares nacionais, porque orientou a reestruturação de muitas redes estaduais e municipais de ensino, porque difundiu-se largamente entre os professores dos mais diversos níveis de ensino. Eu não estou dizendo que as pessoas, os educadores, conheçam aprofundadamente o construtivismo, não é isso. Tem gente que se diz construtivista e que nunca leu Jean Piaget. Então, na verdade, nunca estudou aprofundadamente o construtivismo, porque o pai do construtivismo é Jean Piaget. Então, o mínimo que se esperaria é um estudo sistemático e criterioso do autor principal de referência para o construtivismo. Mas as ideias oriundas do construtivismo espalharam-se na educação. E essas ideias influenciaram em boa parte a educação brasileira ao longo de toda a década de 90. Embora o construtivismo tenha surgido das ideias do Jean Piaget, à medida que ele foi se ampliando como uma corrente educacional, foi acontecendo com o construtivismo o que acontece com toda a corrente que se amplia dessa forma na sociedade capitalista.
ela acaba incorporando outras formas de pensamento, lógico que às custas, por vezes, das distorções dessas outras formas de pensamento para que elas sejam adaptadas à matriz, no caso aí, a matriz do construtivismo, né? É o que ocorreu, por exemplo, com o pensamento do psicólogo soviético Vygotsky. Vygotsky foi considerado por muitos aqui no Brasil como um pensador construtivista, que seria o que eles chamaram um socioconstrutivismo ou um socio-interacionismo. A maior parte daquilo que se escreveu sobre Vygotsky no Brasil, durante as décadas de 80, 90 e a década que nós estamos agora, na verdade, não reflete o verdadeiro pensamento de Vygotsky, não reflete a sua teoria, mas reflete, isto sim, as ideias construtivistas que estão na cabeça das pessoas que leem Vygotsky. Portanto, elas leem Vygotsky de maneira construtivista. Elas escrevem artigos e livros sobre Vygotsky, só que nesses artigos e livros elas estão muito mais expressando as suas próprias convicções construtivistas do que sendo fiéis à teoria do Vygotsky. Foi isso que eu analisei naquele livro Vygotsky e o Aprender a Aprender. Então, Vygotsky não foi um autor construtivista, mas ele foi enquadrado, ele foi, digamos assim, ele passou por um processo de asepsia, ele passou por toda uma reforma das suas ideias para que ele fosse enquadrado entre os autores construtivistas. Então, nós temos o construtivismo na sua forma clássica, que é o construtivismo piagetiano, mas também nós temos o construtivismo nessa forma que poderíamos chamar de neo-vigotskiana, né, que para mim é mais pseudo-vigotskiana, né, que seria esse socioconstrutivismo, esse socio-interacionismo. Então, embora eu discorde da tese de que Vygotsky fosse construtivista, eu não posso negar que existem educadores que defendem o construtivismo em nome de Vygotsky. Então, embora Vygotsky não fosse socioconstrutivista, existe uma corrente dentro do construtivismo que pode ser chamada de socioconstrutivismo, socio-interacionismo, corrente essa que se utiliza do nome de Vygotsky e, por vezes, de outros psicólogos que trabalharam junto com Vygotsky. Outra corrente dentro do construtivismo é o construtivismo radical. Ele não foi muito divulgado aqui no Brasil, quer dizer, os principais autores desse construtivismo radical não foram muito divulgados aqui no Brasil, mas as suas ideias estão, de alguma maneira, foram difundidas por influência, né, do pós-modernismo na educação. Eu vou falar um pouco do pós-modernismo quando eu falar da pedagogia multiculturalista. O construtivismo radical tem como principal representante um autor que vive atualmente nos Estados Unidos, Ernest von Glasersfeld. Eu analisei o pensamento dele tanto no livro Vygotsky, Aprender a Aprender, como numa pequena coletânea que eu organizei, intitulada Sobre o Construtivismo, : Contribuições a uma Análise Crítica.